ambiente de libertação. Deus pode mudar, inclusive, sobre esses comentários que fizeram aqui, queria dizer o seguinte: vocês estão, assim, até na hora da mensagem, né? A multidão muito grande, né? De fato, mas podem haver decepções graves essa semana. Essa semana agora, pelo menos duas muito sérias. Pode tentar amarrar de qualquer jeito. Mas podem haver decepções, até porque a multidão que foi alimentada apenas pela entrega de um. Então não é a quantidade, o volume que conta, mas é a generosidade de quem entrega. Então, muitas vezes a gente percebe essa incoerência que brota do coração, que é atingido por certos fenômenos parapsicológicos. Mas vamos ficar por aqui. Bem dizer da nossa alegria, isso, fala bem forte aí. É uma alegria para mim estar aqui hoje com a Núbia, minha esposa. Fique em pé, dona Núbia. Eu sei que você hoje está um pouquinho com dificuldade. Ela acordou com um torcicolo. E ela está tentando dizer que fui eu. Mas tudo bem, Deus é misericordioso, porque eu tenho que carregar esse fardo, porque ela também é flamenguista. E aí você vê assim, bem feito, pastor. Bem feito não, porque eu casei em 89. Para quem entende, eu ganhei uma torcedora só para eu zoar sozinho, entendeu? Então, mas é um prazer para nós. É sempre complicado, porque as nossas igrejas, embora sejam irmãs, desde do seu nascimento, a gente tem horários de culto semelhantes, então é difícil a gente estar sempre junto, embora de 15 em 15 dias eu esteja aqui para o café com os pastores do pastoreio mútuo, é sempre desafiador estar aqui. E quando me foi oferecida a oportunidade de estar aqui refletindo com vocês, a primeira era uma conferência de homens, mas no encerramento, que é um culto público, coletivo, com homens e mulheres. Então eu pensei nos desafios para além de ser homem, mas o desafio de ser humano. O grande desafio que a gente tem de ser humano, e nesse contexto que a gente vive, onde o ser humano parece estar sempre inquieto com o fato de ser humano. E por algumas escolas que tentam mostrar para a gente, ou tentam nos dizer que, para que você se sinta pleno, mais desumanizado você deveria ser, mais longe do ser homem e mais perto do ser divino. Mas a verdade é que quanto mais ser humano você e eu formos, mais dentro do propósito eterno de Deus nós estaremos vivendo. Então esse é o nosso grande desafio, que é trazer de volta para essa realidade nossa a expressão máxima do que seja ser humano, ou seja, do que Deus nos fez para ser. Olha para o lado aí e dá uma sacada se de fato você está do lado de um ser humano. Tem gente que voltou o rosto sem tanta certeza. Porque a cada dia nós estamos nos desumanizando, no afã de nos tornarmos alguma coisa que nos satisfaça, que nos faça sentir um pouco mais completos, um pouco mais percebidos no meio de uma multidão. Isso não é uma coisa nova. Isso não é uma coisa que acontece no século XXI ou que acontece agora. Desde a origem, nós fomos estimulados e fomos tentados. E é bom lembrar, conforme Tiago vai escrever na sua carta,
que ninguém é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, mas somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Isso você vai encontrar na carta de Tiago. Ou seja, eu e você precisamos ter um cuidado para que essa evidente tentação que assola a humanidade não atinja o seu objetivo. Eu quero levá-los, em primeiro lugar, ao primeiro livro, a Gênesis, e pensar com você um pouco nisso, nessa condição que o ser humano, mesmo vivendo num ambiente pleno e perfeito, completamente provido, não havia falta no sentido, completamente bem acompanhado, porque Deus preparou aquele casal, Deus fez aquele casal, colocou para morar num lugar extraordinário, deu a eles todas as condições, tudo que eles precisavam estava disponível, mas é exatamente nesse ambiente que acontece o relato daquilo que a gente chama de queda da humanidade. Isso mostra para mim que não tem a ver, as nossas quedas, os nossos tombos, não dependem necessariamente do ambiente que nós estamos. Não depende necessariamente de com quem nós estamos. Não depende nada, talvez, de tudo que está nos cercando, mas aquilo que a gente começa a abrigar no nosso coração, aquilo que a gente começa a alimentar no nosso coração. E a gente precisa, então, entender essa matriz de insatisfação que, de alguma forma, brota dentro de nós. Brota no meu coração e no seu coração. A gente vai vivendo nossos dias e os dias vão correndo e transcorrendo, de certa forma, alguns dias mais felizes, outros dias menos felizes, alguns alegres em demasia, outros tristes demais. As nossas conquistas e as nossas perdas fazem parte da nossa vida, mas ao longo dessa jornada parece que uma insatisfação vai nascendo no nosso coração, nesse coração absolutamente humano. E talvez esse coração humano que se insatisfaz, ele percebe que, de alguma forma, se ele não fosse o que ele é, mas se ele fosse alguma coisa que ele não deveria pensar ser, ele estaria plenamente satisfeito. E esse talvez tenha sido o cerne da primeira tentação. Perceba comigo no texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O diabo ele vai tentar, mas num ambiente cujo desejo já está estabelecido. Tiago vai revelar isso. Tiago vai dizer que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. E eu não posso pensar que esse desejo de ser além, de ser divino, não estava já no coração do primeiro casal. Para que esse desejo surja, esteja ali, há uma necessidade prévia, que é uma insatisfação. Agora você imagine estar insatisfeito no jardim. Você imagina estar insatisfeito num ambiente tão pleno como aquele? Aí alguém pode perguntar: mas então por que Deus colocou aquela bendita árvore ali no meio do jardim, gente? Porque Deus, quando faz o homem, ele faz inclusive com limites, com senso de limites.
de você dizer, até aqui eu vou, dali para lá não posso passar. E essa é uma dádiva para a humanidade, é uma dádiva para nós. Eu sei que muitas vezes, eu respeito todos eles, mas muitas vezes essa onda de coach que está varrendo o país e que muitas vezes está orientando as pessoas a deletar da vida humana o não, ela sucumbe à realidade da necessidade do limite para a nossa vida. Nós, para sermos plenos, ao invés de pensar em sermos aqueles que não têm limite, nós precisamos pensar nos nossos limites. Mas nós somos estimulados quase que cotidianamente, desde novos, a extrapolarmos os nossos limites. Quem aqui, quando menino, não sonhou em voar? Eu sonhei muito em voar, porque eu desejava, e aí eu vou denunciar a minha idade muito perto do seu pastor. Eu sonhava ser o National Kid. Ó, quem riu conhece. Quem riu conhece. E eu sonhava tanto em ser o National Kid, que eu subi numa janela, e eu devia ter uns 4 anos, 3 anos, 4 anos, subi na janela da sala lá de casa, e ainda bem que não era um prédio de 10 andares, e pulei. Falei, eu vou voar. National Kid! Não vou fazer agora, fique tranquilo, porque hoje não permite. Jesus tem misericórdia. Me arrebentei. Meu pé destroncou. Eu não tenho isso na memória, mas meus pais me contam com uma alegria que eu acho estranho. Eu sonhava, e quem talvez nunca sonhou em ser a Mulher Maravilha para se desviar de todos os ataques e tiros e flechas das sogras, né? A gente está sempre estimulado a ser alguma coisa, a ter um poder para além daquilo que a gente tem. E a gente acaba alimentando isso e sendo retroalimentado constantemente por esse lugar de desumanização, onde a gente quer romper o limite e encontrar a nossa essência divina, para que a gente possa então desenvolver uma vida que seja plena e absoluta. E essa insatisfação vem matando a gente como ser humano. Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, ele escreve que a gente deve, de alguma forma, olhar para a nossa vida e entender o nosso limite, mas percebendo uma coisa, o que ele diz aqui, 12:3 de Romanos. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Mas nós vamos vivendo a nossa experiência e esse desequilíbrio citado pelo apóstolo Paulo, da gente querer mais, da gente... E eu não estou falando aqui de acomodação. Eu não estou falando que você... eu estou na minha empresa, então aprendi que eu tenho que ficar onde eu estiver mesmo, está tudo certo. Não, eu não estou falando desse nível de insatisfação, mas uma insatisfação quase que está dentro de nós, por aquilo que de fato somos essencialmente como humanos. Porque essa é um espaço de tentação muito radical, porque a gente vai sendo construído para se comparar. A gente vai sendo construído para olhar para o lado e para se sentir incapaz, inferior. Eu tenho duas netas, a Luísa e a Júlia. E a gente vai precisar trabalhar nisso nelas. Por quê? A Luísa nasce com o cabelo liso escorrido, a Júlia nasce com o cabelo todo encaracolado. Agora, a Júlia, com 4 anos, tem uma alegria enorme para fazer escova, esticar o cabelo, enquanto a Luísa quer que nasçam os cachinhos nela. Eu estou falando de 8 e de 4 anos. Uma insatisfação gigante. Quando eu era adolescente, meus irmãos, eu tinha um problema sério com a minha sobrancelha, essa monocelha que o pessoal fala. Porque eu tinha, assim, a cabeça já era grande, realmente, mas eu era muito magrinho
e só aparecia a sobrancelha. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E não estava naquela época que os homens fazem faz a sobrancelha, igual tem alguns aqui, né? Então eu ficava naquela que insatisfação gigante, que coisa, por que eu não nasci com aquele jeito? E aí você vai sendo estimulado desde criança a comparar-se, a olhar para o lado, a ver a insatisfação ali e achar que é isso mesmo. Mas deixa eu dizer uma palavra para o seu coração nessa manhã. Eu não quero ir longe, não quero pregar muito, até porque tem a formatura aqui do curso de paternidade. Eu não quero extrapolar o meu tempo, mas eu quero dizer para você que essa coisa que nasce de insatisfação, de uma doença do coração humano, que parece que vem da origem, que a gente olha para a gente mesmo e diz, não dá, assim não dá, não é o que eu gostaria. Eu queria dizer para você que, na verdade, você precisa descansar naquilo que Deus fez, porque o que Ele fez está feito e você pode viver isso com plenitude, à medida que você se relacione com o Senhor. Eu sei que o texto que eu vou citar não tem a ver com essa realidade, mas a verdade é que nós só vencemos essa insatisfação humana, quase que da origem da nossa vida, lá dos tempos originais. Nós só vencemos isso com uma palavrinha que é muito importante e que tem sido meio deixada de lado ao longo da jornada da vida, até porque nós somos estimulados completamente a querer mais, querer mais, querer mais. É por isso que, segundo eu li uma pesquisa, 75% dos crentes evangélicos brasileiros estão envolvidos com as bets. E com as bets, não estou falando das irmãs Bet, das irmãs que chamam Elizabeth, que está na igreja, mas essa jogatina que está agora oficializada no país, e 75% dos crentes evangélicos estão envolvidos com isso. Por quê? Porque há uma insatisfação latejante na alma humana e que precisa ser suprida, mas só há um caminho para nós. Para você que está aqui, para mim, que muitas vezes a gente se sente insatisfeito por tudo e que nada nos satisfaz. Você conhece alguém? Diga para mim, só para mim. Você conhece alguém que está sempre insatisfeito? Sempre insatisfeito? De vez em quando você consegue vê-lo na frente do espelho? A gente muitas vezes tem vivido desgraçadamente insatisfeito. Desgraçadamente se sentindo incompletos. Isso não tem a ver com o lugar que você está. Porque a gente fica pensando assim, o dia que eu me mudar para o bairro tal, o dia que eu tiver o carro tal, o dia que eu tiver a casa tal, o dia que eu tiver... Você sabe, você percebe que está tudo sempre sendo jogado para um lugar daquilo que você não tem. E as insatisfações vão sendo cada dia mais potencializadas. E a gente vai olhando para isso e percebendo aquele adoecimento, mas não sabe o que fazer. Como é que eu reajo a isso? E as pessoas vão de maneira galopante na direção daquilo que desejam, que querem, e vão correndo e fazendo sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios para tentar satisfazer. Aí você lê no jornal que pessoas milionárias que têm tudo, que estão nos principais lugares do mundo, nas ilhas mais paradisíacas, nos carros mais fantásticos, nas roupas mais marcadas, de tudo que seja de melhor, essas pessoas se suicidam e tiram a própria vida. Por quê? Porque na verdade há uma insatisfação latente, há uma insatisfação ali dentro do coração, há uma insatisfação na vida, há uma insatisfação de fato que leva você para longe daquilo que de fato Deus deseja para a sua vida, que é ser um ser humano completo e pleno. Deus te fez para ser pleno, independente do que você tenha ou não tenha. E essa insatisfação parece surgir, parece brotar exatamente no lugar onde o ser humano tinha tudo o que precisava, no jardim. Ou seja, não é o ambiente não que está fazendo isso contigo. Não são as informações que estão fazendo isso contigo. Não são os comerciais, o marketing que está fazendo isso contigo. Na verdade, é uma coisa que está dentro de nós.
que nós precisamos aprender a vencer se quisermos ser humanos de verdade, plenos e satisfeitos com aquilo que Deus nos deu e quem Ele nos fez e da forma que Ele nos fez. E como Ele nos fez, não é que você não possa dar uma melhorada, dar uma calibrada, cuidado só para não exagerar, porque nessa onda de fazer harmonização facial, o pessoal passou a fazer demonização facial. Você já viu que os caras ficam com cara de demônio, né? Cuidado só com isso. Mas a verdade é que existe um caminho para a cura dessa condição de insatisfação dolorida que está na alma humana e que nos leva para tantos lugares absurdamente distantes daquilo que seja o propósito de Deus para a nossa vida. Pastor, o que é isso que o Senhor está dizendo para nós? O que de fato eu preciso? E Paulo, o São Paulo é fantástico. Paulo é especial. Na sua carta aos Filipenses, enquanto ele agradecia pelas ofertas que recebeu, ele vai dizer no versículo 11 do capítulo 4, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, olha aqui, a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu vou dizer de novo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quando você estiver cercado por uma circunstância desfavorável, e você pensa assim, mas por que Deus fez isso comigo? Eu sou um membro da igreja do pastor Silfarney, ele é feio, mas ele é ungido, ele é feio e é esquisito, mas é um homem de Deus, eu estou lá, membro da igreja, sou fiel, frequento os cultos algumas vezes no domingo, de vez em quando entrego o dízimo. Como é que isso pode estar comigo? Como é que isso pode estar acontecendo na minha vida? Aprendi o segredo de adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E ele vai dizer, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho a chave que controla a insatisfação da minha vida. Eu aprendi o segredo. O segredo é uma chave que você precisa aprender a usar na sua vida. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele solta o segredo para nós. Ele libera o segredo para nós. Ele diz o segredo para nós. Da mãe, das nossas insatisfações. Daquilo que doloria o nosso coração e nos faz sentir sempre menos do que de fato somos, ou algumas vezes nos sentir mais do que de fato somos. Desse desequilíbrio do ser humano que está aí naturalmente vivendo e convivendo conosco, Paulo vai nos dizer, há um contentamento disponível que vai trazer saúde para a nossa vida e vai nos fazer viver plenamente a vida, que não tem a ver com ter ou não ter, como ele está dizendo, ou comer ou não comer. Falando nisso, eu quero agradecer o Davi, não está aqui não, né? Está lá fora. Agradeço ele para mim, me deu ontem 2 pudins, 2 potes de pudim, não tem coisa mais maravilhosa do que pudim de leite condensado. Ele me deu logo 2 potes, e eu sou feliz porque a Núbia não come pudim. Então eu comi um ontem à noite, e hoje vou comer quando chegar em casa à tarde, se eu não for assaltado lá na minha geladeira, mas acho que não serei. Mas que maravilha, de parabenizo aquele menino. Mas Paulo está dizendo, eu posso comer ou passar fome, comer muito bem ou comer coisas que eu nem gosto tanto.
eu aprendi o segredo de viver contente. E aqui não é a Poliana que está dizendo da vida e do jogo do contente, mas quem está falando isso é exatamente o apóstolo Paulo numa relação com o Senhor de alguém que, tendo muito, abriu mão de quase tudo e cujas cartas, inclusive essa que eu estou lendo, foi escrita de uma prisão. Imaginem, meus irmãos, que isso que nós estamos lendo aqui foi escrito numa prisão. Um homem que está preso está dizendo: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, não há nada que nos desumanize mais do que essa insatisfação perene que a gente tem alimentado e retroalimentado. Mas Paulo vai dizer para nós, contundentemente, uma frase que a gente cola no vidro do carro, uma frase que a gente cola na geladeira, uma frase que a gente coloca em tudo quanto é lugar, mas não entende plenamente o que ele está dizendo, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo para nós que a gente vai conseguir vencer essa insatisfação quase da origem, quando alguém está lá cercado no jardim, casada com o Mister Universo, só tinha ele. Então, uma pessoa completa, mas que deixa a insatisfação e o desejo de alguma coisa para além da sua realidade tomar conta. E isso se transforma numa queda e detona tudo que a gente conhece como experiência a partir da queda do homem e da mulher. A gente vem na decadência completa e plena e absoluta. Mas Paulo vai dizer: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja com fome, seja bem alimentado, tendo tudo ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Pode repetir comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é o tudo posso que eu sou capaz, mas é um tudo posso numa relação. É um tudo posso num encontro com o Senhor. Não para que eu seja, de alguma forma, na minha ambição doentia, eu quero ser igual a Deus. Não, não. Tudo posso numa relação onde eu sou eu mesmo e Ele é Ele mesmo. E essa relação nos completa absolutamente. E a gente, então, vai viver a nossa vida plenamente. E vamos nos curar e nos livrar das doenças que têm assolado a nossa alma desde sempre, que é essa insatisfação que foi ainda amplificada por um senso de necessidade e comparação doentio do nosso tempo. Mas há uma palavra de Deus para o seu coração humano, hoje aqui. Aprofunde a sua relação com o Senhor e desfrute de uma satisfação e de um contentamento que talvez nunca você vai encontrar em outro lugar, senão na presença bendita de um Deus eterno que se importa conosco, de um Deus eterno que nos fez para ser humanos. E quanto mais a gente seja humano, mais a gente pode viver essa relação em profundidade, em beleza. E viver isso vai trazer para o nosso coração a pacificação que a gente está buscando em um monte de outras coisas. Aí a gente vai parar de dizer: ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se eu alcançasse aquilo, ah, se eu fosse o fulano de tal. Ou então quando a gente faz as comparações cruzadas, né? Ah, se o meu marido fosse igual àquele. Ou se a minha esposa fosse igual àquela. Quando a gente aprender que tudo que temos foi providência de Deus, e tudo que alcançamos nessa jornada foi aquilo que Ele desejou para nós, para que cumpríssemos o nosso propósito, nele a gente vai descansar e vai poder dizer, como Paulo: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer
situação. Vença a sua insatisfação e seja cada dia mais humano numa relação profunda com um Pai de amor que deseja ver você completamente pleno de tudo aquilo que Ele planejou e como propósito de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Deus te abençoe. Até uma próxima vez. Amém. Eu queria orar por essa palavra. Acho que requer um tempo de oração, porque Deus está falando de plenitude, né? E não há plenitude sem Ele. Se fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, tirasse um tempo de oração. Pai, nós temos entendido que em dias tão conturbados e com tantas demandas, onde a ansiedade humana nos conduz a lugares tão estranhos, onde tudo vale a pena pelo sucesso, onde há um excesso de positividade, de busca de respostas, muitas vezes respostas que não vêm, porque são complexas e por conta disso inventamos respostas, pessoas sofrem com essa insatisfação constante. Agora eu quero orar por pessoas que estão aqui nessa manhã e que não têm a paz que vem do Espírito Santo na mente delas, e que o Senhor encontre nesses corações morada, para que Ele possa habitar. E o Senhor habitando, cumpra-se o que o salmista disse no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e como diz no original, de nada sentirei falta. Que de nada falte naquele que sabe que o Senhor é o seu pastor. E que o Senhor traga paz que excede a todo entendimento humano, em cada coração e mente nessa manhã. Em nome de Jesus. Mais uma vez, você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra nessa manhã. Glória a Deus por essa palavra abençoada que recebemos. Irmãos, como foi dito, nós também hoje estamos encerrando, junto com a conferência de homens. Não está bom o negócio, não, estou errando tudo, né? Junto com a conferência de homens que encerrou hoje, nós também estamos dando a formatura à escola de paternidade. Então, eu vou pedir que o pessoal me ajude a organizar aqui o cenário. Acho que vai ter que precisar liberar, me desculpa, André, vai ficar bem livre aqui, porque a gente vai chamar esses homens aqui à frente. Quero ler para você um texto bíblico, por favor. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 3, no versículo 15, ele diz, 14 e 15, perdão, ele diz, aos Efésios 3, 14 e 15, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Esse versículo 15, em algumas versões do original, está dito, o Pai do qual se deriva toda a paternidade sobre a terra. O Pai que dá nome a toda a família, nos céus e na terra. A paternidade é uma necessidade humana de sobrevivência, nós precisamos receber paternidade. Nós temos aprendido aqui que paternidade não tem a ver unicamente com biologia. Não é o simples fato de um homem, através do seu sêmen fecundado no óvulo de uma mulher, e assim gerar uma vida, que esse homem se torne pai daquela vida. Ele pode ser o progenitor, o genitor, mas ser pai, nós dizemos sempre aqui que todo filho legítimo só é filho quando é adotado. Quando o pai adota no seu coração. Quando o pai diz, eu vou ser pai desse menino, dessa menina, e esse filho às vezes nem é filho biológico. Pode ser um filho adotado, pode ser um filho emocional, pode ser um filho espiritual. Mas principalmente os filhos biológicos precisam ser adotados pelos pais. Nós temos orado muito por isso, entendendo que a questão da paternidade é uma necessidade urgente. Essa escola que compartilhamos esse período de fim de semana, na semana passada, ela é pautada em uma resolução. Na verdade, há um filme muito interessante, se você não assistiu ainda, deveria assistir, que é Corajosos, conta a história da paternidade. E nesse filme, no final do filme, os homens fazem um compromisso chamado de resolução. O que nós fizemos simplesmente foi pegar essa resolução, destrinchá-la com base bíblica, com vários ensinos bíblicos que confirmam essa resolução. Eu vou ler rapidamente a resolução,
para vocês já se familiarizarem com ela, e daqui a um pouco nós iremos recitá-la juntos, os pais aqui que fizeram a escola, os pais que já são pais e os pais que já carregam a paternidade dentro de si. Todo menino carrega a paternidade dentro de si, como toda menina carrega a maternidade dentro de si. Um dia virá a luz, mas já carrega. Diz assim a resolução: eu solenemente determino, diante de Deus, assumir total responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Vou amá-los, protegê-los, servi-los e ensinar-lhes a palavra de Deus como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la e honrá-la. Estou disposto a sacrificar minha vida por ela, assim como Jesus Cristo fez por mim. Eu vou abençoar os meus filhos e lhes ensinar a amar a Deus com devoção, dedicação e força. Eu vou treiná-los para honrar a Deus e para viver com responsabilidade. Eu vou enfrentar o mal e buscar justiça e misericórdia. Eu vou orar pelos outros e tratá-los com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar prontamente para prover as necessidades da minha família. Eu vou perdoar aqueles que me fizeram mal, assim como vou pedir perdão aos que prejudiquei. Eu vou aprender com os meus erros e me arrepender dos meus pecados e caminhar com integridade como um homem temente a Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporciona para o cumprimento desta resolução para o resto da minha vida e para a sua glória. De acordo com Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa é a resolução que esses homens, durante o fim de semana aqui, quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro, nós compartilhamos, analisando com textos bíblicos, com explicações mais profundas, o que é essa resolução, para que só assim eles comprometessem hoje, diante das suas famílias, a definir essa resolução como um compromisso de vida. Amém? Vou chamar aqui o pastor Márcio, nosso líder do Ministério de Ensino. Vou chamar aqui embaixo os pastores Oldson, pastor Cláudio, pastor Aldo, por favor. Pastor Aldo, estou vendo, tá aí. Pastor Aldo, por favor, ficasse aqui embaixo. A gente vai chamar, acho que vai ser difícil aplaudir um por um, não sei, mas acaba sempre enfraquecendo depois, mas pode deixar para aplaudir no final, como preferirem. A gente vai chamar para que esses homens subam aqui para o púlpito, para nós fazermos daqui a pouco a confissão da resolução. Adilson Pérez, Adoniran Souza da Rocha, Alisson Ferreira, André Rocha, Antônio Correia, Bruno Pereira da Silva, Carlos Henrique da Silva, Cleiton Alves, Cristiano Costa, Davi Gabriel, Emerson Reis, Emílio Farias Torres, não estou vendo o Emílio aí, Emílio não veio não, Fábio Abreu Viana, Fábio Batista, não está aí, Felipe Reis não está aí também, o Felipe. Fernando Rocha Campos, Gabriel Mota, Gilmar Eleutério de Farias, Emerson pode se aproximar aqui, Emerson, né? Isaías Costa, Ivo Jorge de Oliveira e Silva, Lucas Mike da Silva Moraes, Lucas Mike está vindo lá à direita, Luiz Antônio, Luiz Felipe Modesto, Maicon Bastos, o Maicon não está aí, Márcio de Souza e Silva, o senhor recebe, Marco Paulo da Conceição,
Mateus Felipe Andrade dos Santos. Mateus Felipe está aí? Mauro Elias dos Santos. Ah, Mateus está aí, está certo. Moisés Dutra Santiago. Paulo José de Oliveira Medeiros. Renato Garcia Barbosa. Espera um pouquinho mais, Renato está vindo. Roberto Lobato. Rodrigo Silveira de Almeida. Rony Michael. É Michel ou Maico? Michel mesmo? É, tá bom. Tiago de Freitas Celestino. Tiago está vindo lá. Tiago de Souza Silva. Tiago Esperândio. O trio Tiago aí. Tiago Esperândio. Wagner Ferreira dos Santos. Nosso Vaguinho. O Wellington Alves de Oliveira não está aí. É isso? É o que tem o Alves e o Silva. O Alves aqui não está, não é isso? O Wellington Silva Oliveira. Wesley de Carvalho Martins. E Wilson Martins Balbino. Vamos organizar aqui em cima, todos. Pedir que os pastores subam também aqui com a gente, aqui, por favor. Vocês perceberam que esses homens vieram elegantemente vestidos hoje, né? Pedi que viessem com roupa social. Alguns vieram de terno, de blazer. Que eu expliquei para eles que isso aqui para nós é uma cerimônia muito importante, né? É uma cerimônia que aponta o quanto levamos a sério um compromisso de paternidade. Nós estamos aqui para dizer para essa geração que nós não abrimos mão de sermos pais. E nós acreditamos na próxima geração com saúde. Queria convidar aqui o Rony para trazer uma palavra em nome da turma, por favor. Amém. Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? De antemão agradecer ao nosso pastor Silvarney, aos nossos pastores, pela honra, né, de estar representando essa turma linda, essa turma maravilhosa, que eu tive o privilégio de estar, como o pastor já mencionou aqui, 3 dias seguidos, sentindo a humanidade de cada um aqui, né? E, irmãos, eu fico até, mesmo sendo uma pessoa nascida e criada no meio evangélico, eu fico aqui um pouco nervoso, né, de estar diante desta igreja. E eu queria separar essa palavra, pastor, em 2 momentos. Primeiro, expressar um pouco do que eu estou sentindo, né, que eu acho que representa um pouco também da igreja, desses homens, e depois fechar agradecendo a palavra, à disposição, né, dos nossos pastores durante esses 3 dias. Irmão, a sensação que eu tenho é de que eu estou num campo verdejante, né, mas bem verdinho, e eu fico ali igual aquele novilho ou aquele cabrito novinho, pulando, dando saltos assim, sabe? Diante de aquele pasto verde. É essa a sensação. Eu estava conversando lá em casa com a minha esposa. Eu fui criado assim, né, com um cabrito, bebendo leite de cabra, na terrinha chamada Belford Roxo, nos anos de 1980 para cá, né, onde o urbano não era tão urbano, né, aquelas ruas de barro. Então, meus avós tinham criação de cabra, só para os irmãos terem uma ideia. E aí eu lá em casa, refletindo todo esse momento que eu tenho vivido aqui junto com a minha família, e esses homens neste aprisco chamado 100, esta é a sensação, irmão, que eu e minha família temos no sentido, como cabritos felizes pulando neste pasto verdejante. Porque o que é liberado neste altar, né, é de tamanha preciosidade
que eu fico tão abastecido, porque eu já vi pastor sendo arrebatado, já participei de eventos que a igreja não queria ir embora e dava meia-noite, 11 horas, e aquele mover, aquele sacode todo. Mas o que é ensinado aqui, irmãos, a gente precisa valorizar. Nós precisamos ruminar igual boi, mastigar, cuspir, depois vai de novo, sabe? Porque é de muita preciosidade o que é liberado aqui. E eu sei, pastor, que o praxis pastoral é um desafio muito grande na parte do praxis pastoral, na parte de ensinar, mostrar o povo a obedecer os mandamentos do Senhor. É um desafio muito grande na praxis pastoral. É um desafio muito grande, irmão, para os nossos pastores, para todo pastor, né, tentar conduzir o rebanho ensinando a obedecer os mandamentos do Senhor. Isso foi na época de Moisés até hoje. E para a gente, esses 3 dias, sendo apresentado, né, a estatura do varão perfeito que é Cristo, eu pude absorver mais ainda, pastor, nessas resoluções, nesses 12 princípios, a sermos mais parecidos com o nosso Deus. E ontem, para fechar com chave de ouro, né, os debates aqui, a imersão em Cristo que nós estamos tendo aqui, irmãos, é para você mastigar, cuspir, compartilhar com as pessoas e começar a mastigar novamente, porque é de muita preciosidade o que é ensinado aqui nesse altar. Que possamos, homens de Deus, valorizar cada ensinamento liberado aqui pela pessoa do nosso pastor Silvário, pela pessoa do nosso pastor Oudson. Eu amo cada um dos nossos pastores, eu falo isso em nome desses homens, o quanto nós o amamos, pelo tempo, pela dedicação, pelo sacrifício, pela vida compartilhada na vida aqui durante esses dias. Que só nosso Deus pode recompensá-los por este esforço e por essa dedicação tão tamanha. Um dos meus maiores sonhos, irmãos, é ter mentores. Toda a minha caminhada evangélica era ter um mentor, um pastor que chegasse, cara, me desse um puxão de orelha, me desse um peteleco, até mesmo um tapa nas costas. E hoje eu estou tendo esse privilégio, irmão, de pertencer a este aprisco chamado SEM e ser conduzido e mentoreado por esses homens de Deus. Que Deus possa abençoá-los de uma forma rica e extraordinariamente. Sabemos que só na eternidade é que poderemos ver toda essa recompensa que está reservada para os nossos pastores. Amém? Essa é a nossa palavra. Que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Obrigado, meu querido. Pastor Oudson, me ajuda a empurrar para lá a mesinha, por favor. Está liberado o espaço. Tirar o púlpito também. Amor? Pedir que os homens se aproximem mais aqui um pouquinho do limite, né? Para poder ficar mais espaçado. E eu vou pedir que todos fiquemos em pé, por gentileza. Só começando o microfone, depois a gente vai ser... Eu queria convidar os familiares deles que estão aqui, que ficassem aqui na frente. Não tem problema se vai empilhar pessoas aqui na frente, que viesse bem perto deles. Pai, mãe, irmã, esposa, filho que veio representar essa pessoa que está aqui na frente. Na hora de olhar nos olhos, enquanto essa resolução vai ser confirmada aqui. Me pode espalhar aqui na frente. É bom tirar a mesinha daí, de repente, porque... Obrigado, Oudson. Isso, vamos chegar... Isso. Vou pedir... Amém? Temos uma oração inicial primeiro. Pastor Oudson, por favor, faça uma oração inicial para abençoar a vida dos homens que vão, junto conosco, confirmar a resolução. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por esse momento. Eu peço ao Senhor que de fato seja um marco para o desempenho e a prática de uma paternidade saudável, Pai. Que os nossos filhos, as nossas esposas, a nossa família em geral, perceba essa paternidade saudável
que deriva do Pai das luzes. Nós oramos dessa forma e que a leitura dessa resolução, os céus, a terra e o que habita debaixo da terra sejam testemunhas da aliança firmada nesta manhã com as nossas famílias, em o nome de Jesus. Amém. Essa resolução, o documento, tem aqui um espaço onde ele vai assinar. Duas testemunhas. Estão em casa, talvez a esposa, os filhos, podem rubricar aqui. E vocês, a sugestão que eu dou, quem puder, faça uma moldura, coloque no lugar da casa, para lembrar sempre disso, né, para que fique como uma recordação do compromisso feito. Coloque perto de um lugar que seja visível, no seu quarto, na sala, no seu escritório, e moldure isso, para que sirva de referência para as próximas gerações. Amém? Então, agora todos em silêncio, por favor, vamos ouvir os homens na sua resolução. A resolução. Eu solenemente determino diante de Deus assumir total responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu vou amá-los, protegê-los, servi-los e ensinar-lhes a palavra de Deus como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la e honrá-la. Estou disposto a sacrificar minha vida por ela, assim como Jesus Cristo fez por mim. Eu vou abençoar os meus filhos e lhes ensinar a amar a Deus com devoção, dedicação e força. Eu vou treiná-los para honrar a Deus, para viver com responsabilidade. Eu vou enfrentar o mal, buscar a justiça e misericórdia. Eu vou orar pelos outros e tratá-los com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar prontamente para prover as necessidades da minha família. Eu vou perdoar aqueles que fizeram mal, assim como vou pedir perdão aos que prejudiquei. Eu vou aprender com meus erros, me arrepender dos meus pecados, caminhar com integridade como um homem temente a Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer à sua palavra, fazer a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporciona para o cumprimento desta resolução, para o resto da minha vida, para a sua glória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos juntos essa frase? Todos juntos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por esse momento? Deus abençoe. Pai, queremos consagrar esse momento ao Senhor, onde homens de Deus, adultos, jovens e até adolescentes, vêm no teu altar se comprometer com essa resolução de serem dignos de receber o nome de pais, que exerçam paternidade com total integridade, que sejam humanos, como ouvimos aqui hoje, que a maior prova da sua espiritualidade seja a sua humanidade, o quanto ele se importa com a sua esposa, com os seus filhos, com a sociedade e com a humanidade como um todo, Pai. Que sejam homens sensíveis ao Senhor e esses homens levem sua família, as suas famílias a temerem ao Senhor e assim possamos dizer de fato, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Vocês podem voltar para os seus lugares, podem sentar um pouco mais, por favor. Glória a Deus. Queria chamar, irmãos, podem sentar um pouquinho, chamar aqui o pastor Júlio, o pastor Cláudio. Por favor, pastor Júlio e pastor Cláudio.
Glória a Deus, irmãos. E pastor Hudson também, pastor Júlio e pastor Cláudio, por favor. O pastor Hudson, junto comigo, foi o que lecionou as aulas da escola de paternidade. O pastor Cláudio foi alguém que, durante a conferência de homens, conferência Seja um Homem de Deus, foi alguém que tocou isso muito firme. E o pastor Júlio é alguém que está chegando para assumir uma posição, a gente vai comunicar com mais calma a igreja, muito ligado aos homens. Mas a gente quer honrar hoje alguém que nos surpreendeu, não que não confiasse na sua capacidade, mas que eu sei que o desafio dado para ele foi grande demais. O pastor Cláudio, a gente sabe que ele é um cara, é meio que o nosso faz tudo aqui na igreja, né? Essa igreja, já falei isso várias vezes, não seria o que é se não fosse o pastor Cláudio. Muitas vezes eu recebo honras que nem são minhas, né? Porque ele acaba fazendo coisas que eu não faço. Na verdade, eu acabo recebendo louros imerecidamente, né? Eu sempre transmito para ele, porque eu sei o que ele faz aqui. O trabalho do Cláudio é um trabalho pesado. Às vezes o pastor sênior de uma igreja, o pastor presidente, recebe honras que nem são tão justas. O Cláudio é o cara que faz, de fato, a igreja caminhar, né? É alguém que movimenta. Mas ele estava aí, teve cirurgia, jogador caro, operou os 2 meniscos, né? Então vai desfalcar a seleção. Então, ele estava aí operado, com dificuldade, e aí esse homem de Deus, que ele delegou a missão, fez com tanta excelência, que ficamos surpresos. Quero honrar hoje nosso irmão Adilson Pérez. Aplaudo o Senhor pela vida dele. Vem cá, Adilson. Vem cá, toda a família, Fernanda, as filhas. Pode vir cá, Fernanda, também. Fernanda e as filhas do Adilson, vem aqui. Cadê as filhas do Adilson? As filhas estão aí, podem subir. Juliana, vem, Juliana, que é filha, vem cá. A Belinha está aí, eu vi a Belinha também aí, vi a Lulu. Se estiver aí fora, pede para chamar, por favor. Pode subir, Fê. Sobe aí com a Juliana, queria... Vem cá, Belinha, eu acho que eu vi a Luísa também aí. Podem subir, por favor. Aqui para mim, meu irmão, por favor. Vem cá, Adilson, no meio. Essa família perto de você aqui. Vem cá, a família. Me perdoe a indelicadeza de ficar de costas para vocês um pouquinho, falar com a Adilson aqui. A gente quer honrar você publicamente, mano, sim. Eu que tenho acompanhado a história dessa família desde o começo dela, né? O quanto você se estendeu como homem, né? O quanto você enfrentou seus limites, né? E é um homem digno, um homem de dignidade. Quanto essa esposa te empurrou para você crescer também, sabe disso, te puxando, te esticando, e você entendeu. Houve estresse, houve tensão, porque há uma frase que diz: crescer dói e mudar dói. A gente só muda quando a dor de permanecer é maior do que a dor de mudar. Você decidiu mudar, meu irmão. Mesmo doendo, você está crescendo demais. Nós, como pais na fé, na sua vida, somos muito orgulhosos de você. Eu, particularmente, estou muito orgulhoso, porque desde aquele casamento, que foi um dos casamentos que eu mais chorei, que quase me desidratou, né? Casamento do Adilson Fernando, eu quase desidratei naquele casamento. A gente veio acompanhando a história de vocês e com conquistas, com perdas, com avanços, com retrocessos, mas sendo homem. Que as suas meninas, que o Adilson é um pai de muitas meninas, né? Tá faltando a Kailane só aqui e a Giovana, não é isso? Tá faltando a Kailane e a Giovana. E deixa eu virar para vocês. Ontem na conferência de homens, né? O pastor César foi muito inspirado por Deus na mesa e trouxe uma questão para conversarmos. O tema de ontem era a complexidade do ser homem. E o César falou: eu quero começar a conversa aqui com uma pergunta. O que é ser um homem segundo... O que é amar a esposa como Cristo amou a igreja? Foi um papo muito legal. Papo muito legal. O que é isso? O que é amar a esposa como Cristo amou a igreja? E aí alguém perguntou, como é que é... Ele está falando muito para homens aqui, como é que é ser pai de uma menina? Qual o desafio? Eu não fui pai de menina, né? Tenho muitas filhas do coração, né? Mas filho biológico só foi o Aleph. Eu falei para eles que o que uma menina precisa é ver um homem digno dentro de casa. Um homem que trate sua esposa com dignidade, um homem íntegro. Esse homem não precisa profetizar, não precisa falar línguas estranhas, não precisa ser missionário, nem pastor. Se for o chamado de Deus, amém. Ele precisa ser um homem íntegro. Sabe por quê, gente? O mundo já tem crente demais. O mundo precisa de gente justa. Crente, a Bíblia diz claramente, né, não é um ditado popular que fala que crente até o diabo é, mas a Bíblia diz, o diabo crê e até estremece. Satanás também é crente, não falta um culto. Na verdade,
é ser gente justa. Eu quero te honrar, meu irmão. Eu sei o quanto você luta por essa justiça e manter um coração íntegro. Amém? Queria pedir o pastor Júlio que orasse aqui pelo nosso irmão, por favor. Vamos juntos aqui abençoar a vida dele. Amém? Faltando alguém, é isso? Ah, a Giovana chegou. Vem cá, Gil, sobe aqui. Você estava aí, garoto? Não vi que você estava, não. Vem cá, Giovana. Amém? Faltou só a Kailane agora mesmo, né? Poxa, faltou só a Kailane para ficar completo. Vem cá, Gil. Tá aí agora, está quase completo o time, só moças bonitas, né? Faltou só a Kailane mesmo. Vamos estender as mãos para cá. Vamos ficar em pé, irmãos, mais uma vez, por gentileza. Desculpa, senta, levanta, mas pedir que o Júlio orasse abençoando a vida do nosso irmão Adilson. Amém. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida desse homem. Eu tenho aprendido com ele nesse pouco tempo. E ontem foi um dia muito especial para mim. A gente estava conversando, eu nunca vi uma rede de homens onde tem o Abner de 7, passando pelos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, até o irmão Luiz que tem 70 anos. E eu fiquei encantado, falei, como é que pode uma rede de homens, que muitas das vezes nós temos o estereótipo de homem, aquela rede só nós, 61, 60, e lá vai fumaça e nunca aparece ninguém. Não é verdade, pastor? E aqui nós tivemos a mistura, né? Essa questão das idades. Eu fiquei muito feliz pela sua direção, claro, com a ajuda de toda a equipe, né? E vamos trabalhar junto em prol do Evangelho de Jesus, né? Caminhando com os homens e também com toda a igreja. Amém? Então vamos orar, louvando a Deus pela vida do Adilson, também de toda a equipe. Amém? Feche seus olhos. Pai, como não te agradecer pelo bem que tem feito a tua igreja? Como não te louvar, como não engrandecer o teu nome, sabendo que em todas as coisas tu estás presente, guiando a tua igreja, colocando sempre, Senhor, as ideias. E, ó Pai, nesta manhã nós queremos, no final dessa conferência, a qual nós tivemos a tua presença no louvor, no café, no almoço, nas brincadeiras, nos jogos, e aqui podemos, Senhor, sentir a tua presença em todos os momentos. Em dia especial, Senhor, nós queremos agradecer pela vida do Adilson, que à frente, Senhor, na liderança da rede de homens, tem colocado a sua vida à disposição à tua obra, sabendo, Pai, que ele não vai ganhar bens materiais, ele não vai ter aqui, Senhor, a possibilidade de ter bens materiais, mas o que ele tem feito é amar a cada homem, a cada família. E eu te agradeço pela vida do Adilson, pela vida da Fernanda, das suas filhas, Pai, sabendo que tu tens, Senhor, cuidado desta família, tu tens, Senhor, se colocado à frente desta família como general. E nós te louvamos, Pai, porque sabemos que os céus estão abertos, Senhor, e as bênçãos têm vindo sobre esta família. Te pedimos, Pai, que tu continue guardando, livrando de todo o mal dentro do seu trabalho, livrando ele de homens maus, e que o Adilson, Pai, cresça cada dia, Senhor, no teu Espírito Santo, sabendo que ele é um homem, Senhor, de um instrumento seu, usado para o teu serviço aqui na terra. Em nome, Senhor, da igreja, nós queremos louvar o teu nome pela vida do Adilson e da sua família. Nós glorificamos o teu nome em Cristo Jesus, aquele que veio aqui, Senhor, sendo Deus, mas que sacrificou a sua vida por nós. E um dia, Senhor, todos nós estaremos juntos, porque Jesus vai voltar, e tudo isso que nós passamos aqui, nós vamos viver a eternidade contigo. E em nome do seu Filho, que nós te adoramos, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmão, a gente quer, em nome da rede de homens, também agradecer algumas pessoas, né? Alguns grupos que nos ajudaram bastante, né? A equipe de louvor completa nos deu um maior apoio, mídia, som, estava por aqui. E também... Pode sentar, irmão, por favor, só um minutinho só. Eu não sei se está todo mundo aqui, mas tem uma equipe que ficou firme conosco também, nos ajudando, que foi a equipe de cozinha. Quem está aí da cozinha, fica em pé, a equipe de cozinha está aí, por favor. Também a Fernanda, que foi do Adilson, deu o dia inteiro aqui com a gente. Fabiana, fica em pé também, por favor, também. Fica em pé também, nos ajudando. Gente, a Sol, ela fez aniversário ontem. E mesmo assim, ficou aqui o dia inteiro com a gente. Então, muito obrigado a vocês pelo apoio, tá ok? Pode sentar.
Pode sentar, não vai embora, não. Há amigos mais chegados que irmãos, né? E esse negócio é meu amigo mais chegado que irmão. A gente sempre ora pelos pastores no aniversário, só que nosso amigo estava operado no aniversário dele, né? Mas a gente lembrou dele, de abençoar a vida dele. Dia 15 de novembro, meu irmão completou 61 ou 62? 62, com shape de 30. Né? Então, joelhinhos novos. Então, vamos orar por ele. Pastor Márcio, pastor Aldo, Maurão está aí, pastor Hudson, nossa célula está aí. Maurão está por aí, Maurão? Ouviu, Maurão? Está aí, Maurão. Vem cá, Maurão. Nossa, Aldo, Cláudio, assim, é um amigo precioso demais, gente. Assim, ter o Cláudio como amigo é um grande privilégio. Ele tem 2 defeitos só. É aquela coisa ruim que eu não gosto de falar o nome, porque não gosto de falar a palavra indigna em cima do púlpito, torço para aquele time, e não gosto... Sou flamenguista, é isso que ele quer dizer. Tá. E não gosta de café. Eu não sei como o homem não gosta de café, fico preocupado com isso, mas como é que um ser humano não gosta de café, eu não consigo entender, mas a gente chama assim mesmo. Eu não confio que não bebe... Tô brincando, gente, confio. Eu falei para ele que eu ia falar para ele tomar café no meu funeral, mas eu vou no funeral dele, então não vai dar, vai ser o contrário. Então, porque com certeza vai morrer antes de mim, então não vai dar. Eu não posso morrer antes dele, porque eu tenho que fazer toda a organização do funeral dele direitinho, sepultamento, ordem de culto, então ele vai antes com certeza. Vamos orar, abençoando, pastor Hudson. Obrigado. A questão de honra. Isso aqui é só entre nós dois. Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho, Pai. Eu sei que a correria do dia é grande e que as coisas passam rápidas, mas eu quero, diante do Senhor, declarar isso sobre a vida dele, Pai. Que ele lembra de todos nós, mas ele nunca será esquecido. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Que o Senhor dê saúde e graça. Que essa cirurgia nos joelhos seja o início de um novo tempo, para que o seu filho ande onde ele ainda nunca andou, Pai, e que ele percorra toda a terra pregando o teu evangelho, Pai, o evangelho do reino e a tua libertação entre os povos, Pai. Dê abundância de dias com prosperidade e saúde. Muito obrigado pelo presente que ele é nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Cláudio. Tudo isso aí, mano. Ainda em pé. Pessoal, aqui rapidinho, olha só. Hoje à noite, pastor Silfarne, pastor Paixão viajar. Vem cá, pastora, por favor. Vamos para os Estados Unidos, vamos pregar lá em algumas igrejas. Então, nós queremos orar por eles, abençoando. Pastora Carla, vem cá também, por favor. Pastora Carol também. Pastora Deise, por favor, também. Cadê a pastora Isa, a pastora Neuza? Para nossa cela, por favor. Carla, por favor. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos clamar ao Senhor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como igreja de Cristo representada nesse lugar, Pai, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos, Senhor. Nós queremos enviá-los para mais essa missão, para mais esse tempo, debaixo do sangue de Jesus, debaixo da palavra do Senhor, debaixo do Espírito Santo de Deus. Senhor, que todas as missões que estão no teu coração, todo o propósito, todo o tempo que o Senhor já preparou, Pai, para a vida dos teus filhos, que nenhum propósito, nenhum plano do Senhor seja frustrado. Nós oramos, ó Deus, em nome
de Jesus, que os teus filhos não apenas levem coisas para entregar, que eles não apenas, Senhor, entreguem coisas, mas que eles também recebam do Senhor nesse tempo. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor os renove, para que o Senhor faça coisas novas, para que o Senhor fale coisas novas. Senhor, em nome de Jesus, como a águia renovada nas suas penas. Como a águia renovada nas suas penas, Senhor, renova os teus filhos, Senhor, nesse tempo, renova a fé, renova o espírito deles, Senhor, que eles recebam revelações novas, que eles recebam, Senhor, uma parte nova do Senhor, um óleo fresco, Senhor, que eles recebam um tempo novo no coração deles, na fé deles, Senhor, vem com uma porção nova, Senhor, vem com uma porção nova sobre a vida dos teus filhos. Nós os abençoamos, Senhor, e oramos para que o Senhor os unja e os capacite para tudo aquilo que eles vão fazer nesse tempo. Guarda, Senhor, a ida deles, guarda a volta, guarda a viagem, Senhor, que eles possam também descansar, que eles sejam abençoados, Senhor, em tudo aquilo para o qual eles fizerem. Senhor, vai agora desfazendo todo o laço de Satanás, Senhor, vai agora desfazendo toda a armadilha, Senhor. Nós oramos para que o Senhor envie os teus anjos na frente, livrando, guardando, protegendo. Traz a tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, vamos encerrar já. Obrigado pela oração. Mas obrigado, meu amigo César, Núbia. Ter vocês com a gente sempre é um presente, essa amizade longa. As orações da viagem, orem por nós. A gente vai estar pregando em algumas igrejas, mas dessa vez muito especial. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é cuidar de pastores. Então haverá um encontro com líderes de uma igreja lá em Canélia, que é só com pastores, depois na Flórida também, só com pastores, um retiro. Nós possamos ser instrumentos de Deus naquele lugar, para, além das pregações, esse encontro com pastores de igrejas que estão buscando um pouco de orientação. E também a gente quer chamar agora, no final, os nossos aniversariantes da semana. Quem fez aniversário de segunda até hoje, suba aqui, tem alguém ansioso esperando aqui, e estava ali inquieto. Semana passada não teve, não? Ah, não teve? Então, desde o dia, que dia vai... Desde que dia? Quem é bom de dia? Fala aí, gente. Volta 2 domingos atrás. Quem é bom de matemática? 2 domingos atrás, daqui dia? Não sei. Então, pronto. Então, vamos lá. Quem fez aniversário de 14 dias para cá, então vem para cá, sobe aqui, vem para o meio. A Solzinha fez aniversário ontem, como foi dita. Você viu a gente maravilhosa. Cada vez mais jovem, renovada, glória a Deus. Quantos anos? 7. E você? 10. 10 anos. Você não perguntou não, que é complicado. Aniversário de casamento? Quantos anos de casados? 16. Casamento, quantos anos? 17 anos. Que coisa boa. Tem mais aqui, eu sei. Oi? É esse homem... Cara, deixa eu te contar. Eu só chamei de alemão. Não fica magoado. Deixa eu te chamar de você de alemão, não, né? Eu só chamei de alemão. Não, eu sou alemão. Só chamei de alemão. Eu nunca lembro do nome de alemão. Não tem... Qual é o teu nome mesmo? Não lembro. Eu só chamo alemão, gente. Não tem jeito. Então, tempo alemão. Mas Josemar, o alemão Josemar, o Josemar alemão, mandou ver no churrasco ontem para rapaz. Gostou do churrasco ontem? César perdeu o churrasco ontem. A gente teve o churrasco dos velhinhos também lá, né, César? Perdeu o churrasco ontem. Então, são 17, 16 anos de casados. Quantos anos de casados? 6 anos de casados. Além dos jovens, aniversário. Eu fico tão feliz quando vem famílias. Quer que fale a idade? Para a dama é difícil perguntar, que algumas não gostam. Fala a sua idade. 6,5. Agora eu sou idosa. Me respeite que eu sou protegida pelo Estatuto do Idoso. Essa aí, sozinha, cada vez mais linda, né? Estendo as mãos para cá para abençoá-los. Pai, muito obrigado por esses irmãos queridos. Completaram mais um ano de vida, 7, 65, anos de casados também. Casamentos estão sendo solidificados no Senhor. Nós te agradecemos por essas famílias e abençoamos todos eles em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, meus parabéns. Vão com Deus. Meu Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vão com Deus. Um bom domingo.